O Jogan do Boruto promete ser o Donjutsu mais poderoso da obra, ou é o que a gente espera. Por isso, hoje iremos falar de todos os poderes que ele mostrou até agora, galera. E de alguns feitos que levam a crer na sua capacidade de aumento de poder. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? O Jogan, apesar de ter aparecido poucas vezes, sabemos que ele é um Donjutsu poderoso, mas tem um problema em todas as vezes que ele veio à tona, que é o seu despertar. Em nenhum momento foi o Boruto que ativou ele por conta própria, mas sim que esse Donjutsu se ativava sozinho. É como se tivesse algo por trás disso controlando dando poder ao Boruto no momento que ele estava precisando, ou que esse olho só é ativado com coisas que o atraem. Então, antes do time skip, o Boruto não tinha dominado o Jogan, e ele não é o Donjutsu que se ativa e tem que aprender a usar suas habilidades. É mais como que elas já estão ali e só surgem. Quase como o olho de Ishiki, que o Kawaki despertou o poder e já saiu usando. E isso foi por pura experiência adquirida do Ishiki, quando ele entrou no modo Otsutsuki. Não é que o Kawaki já sabia, foi algo como se fosse natural, como se ele já fosse usuário do olho do Ishiki. Porém, a gente sabe que não tem todo esse fuzuê para dominar os poderes do Donjutsu. Quando despertado, as habilidades são adquiridas. No caso do Byakugan e Sharingan é preciso de treinamento para dominá-los. Mas, no caso do Boruto com seu Jogan, ele mostrou algumas, e inclusive umas bem interessantes, e até pode classificá-las como um poder nível Rinnegan, e não precisou ele saber como fazer e muito menos usar o seu chakra. Caso o Jogan usasse o chakra do Boruto, que é uma parada de talvez, porque ele estaria esgotado em certo momento. É uma teoria em potencial que vou falar mais sobre. E uma das habilidades dele foi quando ele despertou e deu a capacidade ao Boruto de ver as auras malignas e saber quem estava sendo afetada. Era as emoções negativas que fizeram o Jogan aparecer. E fora isso, tivemos uma parte onde a Sumire e o Mitsuki foram parados pelo Boruto, e novamente o Jogan veio à tona, sem nem Uzumaki ativá-lo por conta própria. E do nada começou a sair raios do Jogan, que foi uma conexão com o Nue, e ele teletransportou o monstro para outra dimensão. Então essa é a habilidade dele, Ninjutsu do espaço-tempo. Inclusive é uma técnica comparada ao Rinnegan, porém é diferente e possui algo que o Rinnegan não tem, a capacidade de ver através das dimensões, ou ouvir as vozes de quem estiver do outro lado. Um exemplo disso foi quando Boruto estava tentando sair da dimensão, e uma fenda se abriu na frente deles, e o Jogan é ativado novamente, então Boruto consegue ver os Shikadai chamando por ele. Cara, essa é uma habilidade incrível. Imagina, o Boruto em outra dimensão agora, podendo ver Konoha em tempo real. Ou seja, qualquer perigo ele saberá e poderá estar em segundos em Konoha. Porém, até o momento ele não mostrou pra gente se já dominou o Jogan ou não. Mas quando isso acontecer, ele pode estar longe da vila e ao mesmo tempo com os olhos em Konoha. E outra parada que é bem semelhante ao Byakugan é que o Jogan consegue ver as linhas de chakra e os pontos deles. Por isso a gente pode deduzir que o Jogan seja uma evolução partindo do Byakugan, que um deles é o Tensengan, que o Toneri mostrou pra gente. O Donjutsu que só se desperta se juntar com o clã Hyuga e os outros Otsukis. E já é um Donjutsu tão apelão, cara, que possui o poder de dar ao usuário um manto de chakra, não só tornando mais forte, como mais veloz, sem falar sua habilidade semelhante ao Rinnegan, da força atrativa e repulsiva. Agora, será que o Jogan também tem essa mesma habilidade? Afinal, até agora foi revelado poucas coisas sobre. Inclusive uns feitos do Jogan que dá a entender um seu outro lado, que possui um certo tipo de habilidade de percepção. E teoricamente falando, talvez ele tenha a capacidade de fazer até o que o Sharingan do Sasuke não fez contra o Ishiki, conseguir ver as estacas em alta velocidade, que só foi possível isso com o Naruto no modo Baryon. E o que podemos deduzir de que possa prever os ataques é com base no que aconteceu da vez que estava lutando contra o Momoshiki. O Sasuke e o Boruto partiram para tentar finalizar contra o Otsutsuki. E então não só vimos essa maravilhosa cena do Boruto jogando kunais e o Momoshiki segurando ela, e o Sasuke trocando a kunai com seu Chidori e furando o olho da mão do Otsutsuki, como o Boruto que foi com tudo pra cima do cara. E nessa hora, mano, o Momoshiki atacou ele, mas em segundos o Jogan aparece e o Boruto desvia do ataque. E estamos falando do Boruto daquela época, galera. O Uzumaki era muito mais fraco e tinha menos percepção em batalha. Fora que era contra o Super Momoshiki que ele estava lutando. Pro Boruto daquela vez, isso era muito. E no momento teve até o efeito sonoro do Jogan sendo ativado. Quase que não dá pra notar. Mas se teve essa lentidão para mostrar ele desviando do ataque e o Jogan tava ali,
sem nem ter algum chakra que o chamasse? Tem que ter algum porquê. A única conclusão que chegamos é que ele também prevê ataques, e por isso pode se elevar a ser um Donjutsu, com a capacidade de percepção reflexiva muito superior ao Mangekyou. Até porque estamos falando de um olho de um Otsutsuki supremo, que já mostrou ter sua semelhança com o Jutsu do espaço-tempo, o que faz sentido ele ter essa capacidade e do Boruto ativar ele nessa cena da destruição de Konoha. E uma teoria que eu pensei agora aqui é, o Naruto e Hinata estão em uma dimensão, então é dito pela própria Eida que nem com seu Sharingan ela não consegue ver eles lá. Agora, se o Jogan consegue ver através de dimensões, é possível talvez do Boruto conseguir ver seus pais nessa dimensão. E uma coisa que reforçou pra gente essa habilidade insana de Jogan é quando o Boruto lutou contra o Urashiki. E aqui aconteceram duas coisas. A primeira é que o Jogan se despertou e deu capacidade pro Boruto ver o Urashiki abrindo uma brecha no espaço-tempo. O Jogan estava mostrando o que lugar o Otsutsuki iria atacar. E isso é incomum, nem mesmo o Rinnegan tem essa parada. Diante do usuário sair da dimensão, ele vê o que os olhos comuns não enxergam. Então sim, esse poder do Jogan, mano, é muito diferente dos outros. Mais uma coisa aconteceu durante essa batalha contra o Urashiki. Quando o Boruto estava para finalizar o ataque, ele vai com o Rasengan para cima do Otsutsuki, e o seu Jogan estava ativado. Agora a pergunta é, qual foi a função dele naquele momento? Porque o que o Boruto estava fazendo era indo com tudo com o seu Rasengan para cima do cara. Então isso pode significar que talvez, apenas um talvez, é que o Jogan aumenta a força destrutiva dos ataques do Boruto. Na hora, o Boruto acertou o Rasengan e fez uma explosão assim, tipo, significativa, para um Rasengan menor do que do Naruto, porque o Boruto tinha menos chakra. O que eu penso sobre isso é que o Jogan tem tanta capacidade de prever ataque como ele não usa o chakra do Boruto, e sim fornece chakra a ele, o que torna seus ataques mais destrutivos. Um Donjutsu que tem a capacidade de aumentar a força destrutiva de seus jutsus. Então eu, pessoalmente falando, acredito que o Jogan tem a sua própria fonte de chakra. E cara, se esse for o caso, o Boruto terá um bônus muito grande, porque o Karma já multiplica sua força, tanto física quanto de seus ataques. E combinando com o Jogan, seria muito maior. Então, mano, de oficial sobre os poderes do Jogan do Boruto que tivemos foi a capacidade de ver os fluxos do chakra e conseguir sentir emoções negativas, poder ver através das dimensões, escutar as vozes de outros em outra dimensão e ajudar o Boruto a desviar dos ataques do Momoshiki. E ajudou também ver o Urashiki através das dimensões. E por algum motivo estava ativado quando o Uzumaki estava indo com tudo pra cima do Urashiki. E como eu disse, talvez ele aumente o poder destrutivo do Boruto. E agora, galera, lembra do primeiro capítulo de Boruto Two Blue Vortex? Então, nessa cena do Uzumaki pisando na cara do Koji, pois bem, por conta do Boruto ter mostrado o Hiraishin, achamos que seja esse jutsu que o moleque usou para chegar na vila. Porém, não foi mostrado que é o Hiraishin mesmo. E quando isso aconteceu, eu fiz a teoria com vocês que poderia ser o Jogan. E acredito que muitos pensaram nisso por conta de que o Boruto já fez uma vez essa parada no anime. E pela lógica assim, se o Boruto dominou o Jogan, ele poderia ter usado para pisar na cara do Koji, já que ele pode ver através das dimensões. E por isso, sabia que o Koji estava em Konoha na frente da Sarada falando que estava falando ali na hora. Porque se ele usou o Hiraishin, como ele chegou em Konoha? Aonde estava sua marca do Hiraishin? Então ainda assim fica dúvidas disso. Será que o Sap estava vigiando a Sarada? Porque o Sasuke pediu para proteger ela. E é isso que o Boruto estava fazendo, ficando de olho nela. Então se levarmos pro lado do Jogan, fica muito mais simples de entender. Porque seria basicamente ele assim, na dimensão onde ele estava, não sei se é uma dimensão, mas é o local onde o Sasuke está, com o Kajin Koji. E ele vê esse Konoha através do Jogan. E vê-se até o momento que o Koji estava falando para chamar ele. Entendeu? Então teria essa parada dele só sair do céu, o que aconteceu, e pisar na cara do Koji. Bom, cara, apesar de tudo, não vimos o Jogan ainda. Será que o Boruto já dominou ele ou não? O que você acha? Bom, esse foi um vídeo mais analisando os efeitos do Jogan que vimos até agora. Se esqueci de algum, comenta aí também. E por hoje é isso, galera. Então até breve, valeu, fui!